Boa noite a todos e a todas. Faz um certo tempo que vim aqui para o grupo de estudos espíritas Chico Xavier, em Camusim, alguns meses. Mas é sempre um motivo de grande alegria poder retornarmos para esta casa de amor, trabalho e oração, tão irmã, tão parceira do Centro Espírita Apolo, e poder disseminar algumas informações com relação à doutrina espírita, poder compartilhar experiências, vivências doutrinárias e, acima de tudo, crescermos com esses aprendizados mútuos. A proposta do Espiritismo e do movimento espírita, em essencial, é essa: é fazer com que as casas espíritas sejam postos de serviço complementares, aonde a fraternidade de uma casa complementa a fraternidade de uma outra casa. E o trabalho assim se desenvolve da melhor maneira possível. Então, novamente, trago um abraço fraterno de toda aquela equipe de trabalhadores que participam do Centro Espírita Apolo há pelo menos 43 anos em terras bezerrenses. E nós esperamos que a proposta do amor e do consolo que o Espiritismo tem a nos oferecer possa tocar nossas almas, nossas mentes, obrigado, querido, possa adentrar em nossa intimidade e potencializar aquilo que de melhor nós temos a externar, a colocar para fora, que é a luz de Deus, a luz da espiritualidade, a luz da nossa própria evolução. Apaixonar-se pela vida. Essa é a proposta dentre diversas outras, de estarmos aqui nessa atual encarnação. É uma dádiva, é um presente que nos é dado para o nosso crescimento evolutivo. E ele deve ser visto com ardor, ele deve ser visto com paixão, ele deve ser visto com a felicidade da experiência realmente vivida. Então, o que seria apaixonar-se pela vida? O que seria ter a certeza de que ela é uma dádiva que nos oferecerá elementos para o nosso crescimento e, sobretudo, para a nossa felicidade? O objetivo da palestra de hoje, sobre a questão do apaixonar-se pela vida, ele vai se desenvolver, ele vai se formatar em torno de 6 questões ou 6 objetivos que aqui iremos estudar, e no final também iremos verificar quais são 7 elementos pelos quais nós devemos nos apaixonar, devemos ter aquela busca incessante por eles. São 7 elementos, 3 deles são pessoas, outros 4 elementos não são pessoas, são ideias, são experiências, enfim. Quais são os 7 elementos presentes nessa atual encarnação pelos quais nós devemos nos apaixonar, para que eles tragam de fato um sentido para as nossas vidas? Esse vai ser o objetivo, esses serão os objetivos da palestra de hoje. Estudar os 6 motivos pelos quais nós devemos nos apaixonar pela vida e quais são esses 7 elementos. Pois bem, quando nós vamos verificar a situação vivencial de algumas pessoas, nós passamos a nos questionar: meu Deus, como esta pessoa consegue passar por tudo aquilo que ela passa e mesmo assim ainda continuar com um sorriso no rosto? Às vezes nós conhecemos pessoas que passam por provações, por desafios existenciais que nós julgamos terríveis, mas mesmo assim elas sempre têm um sorriso para dar, um consolo para disseminar, ou no mínimo uma esperança para mostrar. E daí nós nos perguntamos: onde essa pessoa vai arrecadar tanta fé? Fé no amanhã, fé de que após uma noite aparente de trevas, um novo sol vai raiar, trazendo uma nova luz para o próximo dia. Onde essas pessoas conseguem essa fé? Allan Kardec, dentre diversos termos que ele utilizou para representar ideias da doutrina espírita, há um termo que Allan Kardec ele formulou, que eu acho bem interessante a gente entender
o que significa esse termo, que é justamente o termo que é intitulado maturidade do senso moral. Kardec ele explicava que maturidade do senso moral é a capacidade que algumas pessoas têm de conhecer a vida, o universo, as leis de Deus de uma forma, digamos, não acadêmica, e sim de uma forma muito vivencial. Por exemplo, há pessoas que têm muitos títulos acadêmicos, têm mestrado, têm pós-doutorado, faz uma pós-graduação, tem uma série de títulos acadêmicos. Ela é formada intelectualmente, mas às vezes não consegue compreender os mínimos mecanismos da vida, das ocorrências, das situações que ocorrem no dia a dia, enquanto que outras, que são julgadas pela sociedade como incultas, porque não têm acesso ao conhecimento acadêmico, à intelectualidade, parecem entender a lei de Deus ou a lei do universo nos mais ínfimos mecanismos da existência. No desabrochar de uma flor, no sorriso de uma criança, na assistência a um transeunte, a um mendigo que está jogado pelas calçadas, consegue compreender o sentido da vida sem a necessidade de formulações acadêmicas em filosofia, em sociologia, enfim. Conhece de uma forma empírica, vivencial, é dela aquilo. Isso é o que Allan Kardec chama de maturidade do senso moral. E as pessoas que têm a maturidade do senso moral são aquelas pessoas capazes de sorrirem diante das adversidades. Porque elas compreendem, mesmo que inconscientemente, que aquelas adversidades têm um sentido específico em suas vidas. As pessoas que têm a maturidade do senso moral conseguem compreender o contexto das situações, e não o texto ou a situação que aparece em um primeiro relance, e sim o que está por detrás daquilo, o que aquilo quer lhe passar, que tipo de lições aquilo vai lhe trazer. Essas pessoas têm maturidade do senso moral. Enquanto que aquelas que não têm essa maturidade costumam questionar aquilo que às vezes está na cara. É tão simples de entender, mas mesmo assim não conseguem entender. Questionam, pegam atalhos, vão por outras vias e não veem o sentido que está à frente dos seus olhos. Dentro do movimento espírita, trabalhar a maturidade do senso moral é compreender nos pequenos detalhes de cada palavra, de cada gesto, de cada comportamento, como o espiritismo está adentrando aquela intimidade daquela criatura. Acreditamos nós que uma pessoa que tenha maturidade do senso moral, que consegue compreender o sentido da vida, que não olha a letra que mata, mas sim o espírito que traz a vida, nós acreditamos fielmente que essa pessoa tenderá a ter mais motivos para apaixonar-se pela vida, porque ela compreenderá de onde ela veio, para onde ela vai, por que ela está aqui na Terra, qual a razão da dor e do sofrimento, qual o sentido da vida. E quando eu falo viver, é viver efetivamente, não é existir. Existir, você existe a partir do momento em que, encarnado, você, espírito, liga-se a um corpo que foi formulado pelo processo da concepção, pela união dos gametas masculino e feminino. Biologicamente, o seu corpo foi criado para que tu, como espírito, pudesse nele estar encarnado. Você apenas existe aqui na Terra. Você respira, você cresce, você reproduz, você morre, você fala, pensa, se movimenta. Mas poucas pessoas são aquelas que vivem, ou seja, aproveitam cada uma das experiências que esta atual encarnação oferece. Então, essas pessoas que conseguem ver um sentido na vida, apaixonam-se pela mesma, porque elas compreendem que a vida deve ser vista não de uma forma utópica, simbólica, passando a mão por cima dos problemas, não. Mas deve ser vista de uma forma otimista, porque ela é um incessante processo de
crescimento e aprendizado. E por isso mesmo, a vida nos traz alguns motivos pelos quais nós devemos buscá-la de forma apaixonada, buscá-la de uma forma que nos faça sentir bem e nos faça entender o porquê ela deve ser preservada até os últimos fios da atual existência. Dentre esses motivos, a vida é um instrumento evolutivo. E aqui, quando estamos falando de vida, vamos deixar bem claro, é apenas um jogo de palavras, porque nós sabemos, por exemplo, que a vida é única, a vida espiritual, a vida do espírito, a partir do momento em que ele foi criado por Deus. Porém, as existências reencarnatórias são as mais variadas. Então, fisicamente, nós revivemos por diversas vezes, mas espiritualmente somos a mesma entidade, a mesma individualidade, com todo o seu progresso somado, os seus conhecimentos que a condicionam, que trabalham a sua evolução, mas é o mesmo ser, ora transitando no plano físico, ora transitando nos planos espirituais, mas é a mesma individualidade que faz as viagens, os embarques e desembarques no trem da vida para a evolução e para o crescimento. Então aqui vamos edificar vida apenas como um jogo de palavras, ou seja, o momento atual, a encarnação atual. Porque sabemos que a vida é muito mais ampla. A vida corresponde a uma série de existências, a todo um histórico evolutivo. Mas, apenas para facilitar o conhecimento, verifiquemos aqui o apaixonar-se pela vida como a encarnação atual. Então, quais são os motivos de nos apaixonarmos pela encarnação atual em que nós estamos? Um deles é que essa vida, ou seja, essa encarnação atual é um instrumento evolutivo. E se é um instrumento evolutivo, ele nos oferece recursos que, se bem soubermos aproveitá-los, nos ajudarão a entender a proposta da própria encarnação e utilizá-la corretamente como instrumento que o é. E essas questões que giram em torno da vida, que a faz um instrumento evolutivo, podem ser vistas ou podem ser vivenciadas das mais diferentes formas. Dentre elas, a vida é um processo de crescimento intelecto-moral. Sabemos nós, pela doutrina espírita, que nós, espíritos, evoluímos através de duas vertentes, dois tipos de experiência. As experiências que reforçam o nosso intelecto e as experiências que reforçam, trabalham a nossa moral. Evoluímos no conhecimento e evoluímos no sentimento. A espiritualidade nos diz que, primeiramente, o espírito, em toda a sua romagem evolutiva, ele evolui no intelecto, para que daí ele possa compreender a existência do bem e do mal, saber discernir e, aos poucos, trabalhar o seu desenvolvimento moral. Então, primeiramente, um homem desenvolve o intelecto, desde as épocas pré-históricas. Os seres mais pré-históricos, os seres humanos mais pré-históricos, através da experiência, através da tentativa e do erro, eles aprendiam, por exemplo, a produzir o fogo através da fricção das pedras e a criar instrumentos para que se pudesse facilitar a sobrevivência material deles. Eles também, para fugir, porque ora homem era caça e ora o ser humano era presa. Para fugir do seu predador, eles desenvolviam mecanismos de fuga que reforçavam o seu intelecto, a sua inteligência. Então, durante todo esse passado evolutivo, o espírito foi evoluindo no conhecimento, na inteligência, no uso dos seus raciocínios lógicos para saber sobreviver no ambiente que eles estavam encarnados. A partir de então, começaram a viver em grupos, formando clãs, sociedades, saíram da vida nômade e adentraram a vida sedentária, passaram a ter uma relação mais próxima com o outro. E sempre quando há uma relação mais próxima com o outro, há uma série de intercorrências, direitos e deveres, que de início são inconscientes, mas direitos e deveres que se propõem para que essa relação possa acontecer de uma forma harmônica. E daí então passou-se a entender
a convivência com o outro e como saber lidar com as diferenças. Enfim, o espírito evolui no intelecto, para daí ele ter discernimento, para entender aquilo que lhe é lícito ou não, aquilo que lhe convém ou não, para a harmonia da convivência em que ele está inserido. Então nós evoluímos no intelecto e evoluímos na moral. Porém, essa evolução não ocorre ao mesmo tempo. Deveria ocorrer, mas não ocorre. Quantos há por aí afora, nesse planeta, que evoluíram nos processos da inteligência, mas não souberam empregar os seus resultados mais diretos na evolução da própria humanidade? Utilizaram a inteligência para o mal. Outros tantos não são cultos aos olhos do mundo, são os pobres de espírito na visão do Cristo à época, mas desenvolvem grandes ações que fazem as suas sociedades, as suas comunidades avançarem também com aquele exemplo de moral, com aquela referência que ele o é no contexto daquela sociedade que ele vive. Então, muitos evoluem no intelecto, mas a evolução moral não acompanhou passo a passo. Quando nós atingimos a angelitude, quando um dia formos anjos, espíritos que adentraram ao último grau da escala evolutiva, haverá uma sintonia e uma sincronia entre o saber e o fazer, entre o sentir e o conhecer, entre o aprender e o praticar. E daí então a evolução intelecto-moral estará consolidada. Daí realmente será esse momento que o reino de Deus adentrou em nossa intimidade. Saberemos orar, mas saberemos também vigiar, porque nós temos a teoria, mas também temos a prática. Convertemos o conhecimento, que é acúmulo técnico, em sabedoria, que é a aplicação correta daquele conhecimento. A vida nos possibilita, nas experiências que nós vivenciamos, o crescimento ou no saber ou no amar. Por isso, esse é um dos grandes motivos pelos quais esta vida deve ser um motivo de grande orgulho e de grande busca por cada um de nós. Apaixonar-se pela vida, porque ela nos oferece oportunidades para crescer no conhecimento e para crescer no sentimento, até que um dia possamos ser uno para com o Pai, para com Deus. Mas essa vida também nos oferece aprendizados através das relações. Só aprendemos a amar quando, de alguma forma, as relações que nós compartilhamos nos induzam a experiências que nos reforcem essa necessidade de amar. Seja perdoando não só 7 vezes, mas 70 vezes 7 vezes. Seja trabalhando em seu íntimo o ouvir mais do que falar. Já que a arte de ouvir é a ciência de ajudar, de acordo com o espírito Joana de Ângeles, através da psicografia do Divaldo Pereira Franco. A arte de ouvir é a ciência do ajudar. Então, a relação com o outro é o elemento mais próximo que nos favorece o conhecimento de nós mesmos e a necessidade de uma convivência harmoniosa com as diferenças. Estávamos conversando ontem com nossa querida colega de doutrina, sua filha, quando ela falava da missão, de ser uma psicóloga, de ter que lidar com situações vivenciais das pessoas, não se envolver diretamente com aquilo, não tomar partido daquilo, mas ao mesmo tempo, através de uma posição neutra, tentar oferecer orientações que possam ajudar aquela pessoa a sair do seu sofrimento íntimo, da sua angústia moral. E nós aqui verificamos o seguinte: talvez a pessoa mais ajudada naquele processo não seja nem o aparente paciente, e sim o próprio psicólogo. Porque a psicologia é pródiga em nos afirmar
que nós projetamos no outro aquilo que constantemente alimentamos em nós mesmos. Portanto, se de repente eu me sinto incomodado com uma situação que alguém está provocando, eu já sei de antemão o que alguém sentiria da parte dele, vendo eu cometer a mesma coisa. E quantas vezes, sem eu perceber, eu não cometo a mesma coisa daquele ao qual eu estou orientando, ou muitas vezes até julgando ou condenando. Então, quando o psicólogo, quando está lá o paciente, está lá a pessoa que o psicólogo está orientando, fala sobre algo ou disserta sobre algo que fuja até dos próprios valores daquele psicólogo, ele vai e pensa, e se eu estiver fazendo a mesma coisa? O que eu senti agora com ele é que o outro sente também comigo quando eu pratico. Então, na verdade, é uma terapia mútua. Se eu estou convivendo com a diferença e com os diferentes, ou que eu julgo diferentes, eu estou aprendendo a conviver comigo mesmo. Porque eu estou tendo uma noção do que é concernente à minha personalidade, ao que eu costumeiramente pratico ou não. Então, conhecer o outro talvez seja a melhor forma de tentar conhecermos a nós mesmos. Então, os aprendizados com as relações. A vida nos oferece pela reencarnação. A partir do momento em que, anteriormente à própria reencarnação, nós fazemos um planejamento reencarnatório, onde vamos escolher o futuro pai, futura mãe, futuro irmão, enfim, todo o arranjo familiar, a partir desse momento, nós passamos a entender que essas relações que nós vivenciamos aqui na existência não foram por acaso. E passaremos então a tentar entender quais são os nossos direitos, deveres para com aquele que não está aqui por acaso, que nós escolhemos, aumentando ainda mais a responsabilidade pelo fazer ou pelo não fazer. Então, se tudo, ou basicamente as coisas mais importantes são frutos de escolhas, e nós estamos vivenciando as escolhas que nós mesmos produzimos, faz-se aqui necessário entendermos que a vida que nos foi oferecida por Deus nos foi, sobretudo, permitida, porque foi uma construção nossa. E a partir daí, apaixonar-se pela vida é entender que todos estão aqui nessa grande peça de teatro, onde cada um tem a sua personagem específica, mas que a boa atuação de um depende da boa atuação também do outro. E daí, a vida nos permite conquistas. E as conquistas só surgem com lutas. Aquilo que é dado para você de forma terceirizada foi herança, não foi conquista. Conquista é aquilo que você busca com seus próprios esforços. Talvez a herança possa ser merecida. Em que sentido? Nós somos herdeiros de nós mesmos. Muitas das coisas que nós vivenciamos aqui na atual encarnação são heranças do que produzimos em encarnações passadas. Mas, sobretudo, que o outro não possa fazer sempre e tudo por mim, mas que eu possa fazer por onde conquistar, pelos próprios esforços, aquilo que eu almejo, tornando-me referência para os demais. Então, a vida ela é feita também de conquistas, mas só há conquista porque alguém se predispôs a arregaçar as mangas e a sair para lutar. Acima de tudo. Devemos sim nos apaixonarmos pela vida, porque ela é uma oportunidade de quitarmos dívidas passadas. E nós sabemos que nós aprendemos ou pelo amor ou pela dor. Mas a escolha é nossa. Não é Deus que vai escolher, esse aqui eu quero que ele aprenda pela dor. E esse aqui eu quero que ele aprenda pelo amor. Não. Somos herdeiros de nós mesmos. Somos arquitetos siderais do próprio destino. Somos construtores da própria felicidade ou infelicidade. Balizados em uma lei criada por Deus, a lei de causa e efeito, na qual nos enquadramos como felizes ou infelizes se respondemos negativamente ou positivamente a esta lei de ação e reação, a esta lei de causa e efeito, como queiram chamar. Então, nós somos frutos de nossas escolhas. Aprender pela dor ou pelo amor será fruto
de critérios unicamente nossos. Não culpem o diabo por isso. Não culpem Deus por isso. A lei existe e nós nos enquadramos ou não nela, sofrendo as consequências que lhe são inerentes. Então, diante disso, a atual encarnação é uma oportunidade de reajuste da própria consciência particular, personalista, que é a minha, com a consciência divina, com a lei de Deus, através do amor ou da dor. Se eu prefiro repetir as condutas desastrosas, os comportamentos irregulares, com certeza aprenderei pela dor. E bendita é essa dor, de acordo com o Espírito Joana de Ângeles na mensagem A Paciência do Evangelho segundo o Espiritismo. Bendita é essa dor, porque ela vai te dar um mecanismo de alerta de que algo está errado. Se não dói, não percebemos o cerne do problema, do vírus, da bactéria, do problema que está incitando aquela dor. Agora, também poderemos aprender através do amor, cobrindo, entre aspas, uma multidão de pecados, no dizer do próprio Cristo. E quando é que o amor cobre uma multidão de pecados? Quando você procura agir de uma forma contrária àquilo que você sempre agia, daquela forma que você sempre agia. O amor pode cobrir essa multidão de pecados. Em que sentido? Aliviando débitos, experiências que talvez fossem mais traumáticas se você continuasse no caminho do mal, mas daí você se esforça pelo bem, vai ser gerado os atenuantes para aquele caso. E muitas provas que eram para ser imensas, elas são abrandadas, elas são aliviadas. Então a gente aprende também pelo amor ou pela dor, mas a escolha é nossa. E essa atual encarnação nos possibilita essa chance de nos reajustarmos com a consciência divina através do aprendizado, através do conhecimento convertido à altura da sabedoria, acima de tudo. Mas também apaixonar-se pela vida deve ser um motivo bem palpável quando tivermos a consciência de que tudo na vida é uma continuidade. De acordo com a visão dos materialistas mais sistemáticos, a vida é apenas o produto das junções moleculares, da movimentação e manipulação das moléculas, dos elementos corporais, enfim. A vida seria apenas um projeto ilusório de uma máquina com tempo de validade. A máquina atual, nosso corpo, tem sim tempo de validade. Pelo menos na formatação de um corpo humano. Tem seu tempo de validade, mas o espírito não. Uma vez criado, o espírito é eterno. O corpo é que é perecível, o corpo é que é temporário, mas o espírito é perene. Então, diante disso, tudo é e gera continuidade na existência. Aquilo que aparentemente é o fim é apenas a introdução de uma nova etapa. O que nos parece fim de tudo é apenas a base para a formação de um recomeço. E esse recomeço pode acontecer das mais diferentes formas. Uma mudança de um trabalho, uma mudança de religião, uma mudança de comportamento, mas, para os materialistas, eles não veem uma perspectiva após a morte. Então, tudo se resume a essa junção e manipulação das moléculas, que tem um tempo de vida útil. Então, o que acontece? Muitas vezes, o alvorecer da existência, o alvorecer do último minuto da existência surge. E daí você entende que está deixando a vida física. E o seu sistema de pensamento, as suas crenças, os seus ideais, passam a ser questionados. São perenes? Continuam após a morte do corpo ou morrem com o corpo? Se morrem com o corpo, qual é a vantagem de sermos melhores? De nos esforçarmos para sermos pessoas melhores?
se tudo é projeto acabado quando chega o túmulo. Porém, quando temos a convicção de uma continuidade, quando temos a convicção de que o amanhã será fruto de melhorias proporcionadas por nós mesmos na situação atual em que estamos, quando temos a absoluta certeza de que o corpo é perecível, mas o espírito não, quando temos a convicção da vida futura, não uma vida futura mística, dogmática, sobrenatural, mas uma vida futura demonstrada por aqueles mesmos que lá estão, que retornam através da mediunidade, informando o que é a vida espiritual, que ela é uma vida atuante e estuante, muito mais do que a vida física. Quando temos essa convicção, apaixonar-se pela vida torna-se um grande compromisso, porque eu sei que as provas serão temporárias, que a vida nos oferecerá muito mais do que aquilo que nós imaginamos, que merecemos ou não, e que toda dor terá uma compensação, acima de tudo. Quando Jesus asseverou, bem-aventurados os aflitos, porque deles é e está o reino de Deus, essa palavra ou essa frase não teria lógica se não houvesse a continuidade do espírito após a morte do corpo. Porque bem-aventurados os aflitos. E muitos vivem uma vida de aflições. E essa compensação da bem-aventurança iria acontecer quando? Se depois que morre acaba tudo. Se há pessoas que, até fisicamente mesmo, através das deficiências físicas, passam a vida toda em estado vegetativo, até o seu último dia da existência. Onde está a compensação da aflição? Se depois aquele próprio ser não continuasse em outros parâmetros, em outras paragens, o projeto inacabado naquela situação atual. Temos que refletir isso. Não é uma questão de querer converter as ideias de um espiritualista, espírita, para aqueles que não o são. Até porque não é o que se sabe, e sim o que se faz. O que se é, que determina a felicidade ou não de alguém. O que se sabe ajuda a entender a vida, mas, sobretudo, é o que se é. O que se faz com o que se sabe. Então, diante disso, gente, apaixonar-se pela vida deve ser algo palpável, algo real em nossas existências, porque nós temos motivos pelos quais devemos ter esse tipo de atitude. E aqui estão os mais variados motivos, bem como a vida é um processo de continuidade, a dor tem a sua duração temporária e há na vida muito mais motivos para sorrir do que para chorar. O que ocorre é que nós temos uma atitude, até pelo planeta de provas e expiações que nós vivemos, de super exaltar o mal. O mal gera mais mídia, o mal é mais ousado, o mal marca mais mentalmente, emocionalmente. O mal é a porta larga na passagem evangélica. O bem é a porta estreita, que requer sacrifício, estratégia, raciocínio, para você transpassar aquele obstáculo, aquela barreira. Mas há muito mais motivos na vida para sorrir do que para chorar. Porque se formos parar para pensar, os recursos físicos do próprio meio ambiente, morais, espirituais, que o planeta nos oferece, esses motivos, esses recursos, nos fazem analisar que estamos recebendo muito mais do que imaginamos que recebemos. A energia vital do Sol, das plantas, do universo, dos recursos naturais que vitalizam o nosso corpo, nos possibilitando a sobrevivência aqui no plano físico. Cada mecanismo da natureza que, através de um ciclo, se junta com outro mecanismo para permitir que nós continuemos respirando, ouvindo, falando, nos movimentando, entendendo esse plano em que vivemos. E cada motivo de felicidade que está ao nosso redor, o nascimento de um filho, a passagem para uma nova etapa de vida, sucessos, sejam eles profissionais ou não, mas sobretudo espirituais, conquistas morais, um sentimento negativo que você tinha e que ele foi vencido com seus próprios esforços.
a beleza de um eu te amo, daqueles que efetivamente estão contigo convivendo a experiência e que fazem questão de mostrar o quanto você é importante para a vida deles, as pessoas importantes que invariavelmente cruzam o teu caminho nas horas mais inesperadas, sendo um norte para você naquela situação, quando você estava prestes a cair até o fundo do poço, há mais motivos para sorrir do que para chorar. E por isso mesmo, há motivos para nos apaixonarmos por 7 elementos. Repito, 3 deles são pessoas. Um deles é até um tanto quanto indefinível. E outros 3 deles são situações, pensamentos, experiências. Por quem nós devemos nos apaixonar nessa atual existência? Primeiro, apaixone-se. E não, claro, não nessa ordem, apenas aqui para uma questão de estudo. O primeiro estudo nosso aqui vai ser apaixonar-se por si mesmo. Apaixone-se por si mesmo. Reconheça os seus potenciais divinos que estão latentes em você. Saiba que você pode produzir coisas maravilhosas, desde que você tenha ciência disso. E eu digo até espiritualmente falando, porque nós sabemos que o espírito, ele manipula as energias e pode promover fenômenos espirituais de acordo com o pensamento e com a vontade. E esse pensamento e essa vontade só estão consolidados quando você sabe o que você quer, quando você sabe quem você é. Então, apaixone-se por você mesmo. Veja o projeto extraordinário que é o seu corpo físico. Cada órgão que trabalha em subsistemas, de tal maneira que o trabalho de um órgão repercute no sucesso do outro. Toda a estrutura corporal milimetricamente organizada para que cada função possa corresponder corretamente, mantendo o tônus vital do seu corpo físico e a sua própria existência física. Os projetos que você cria e passa para frente nesse mundo, ajudando aqueles outros que precisam, o conhecer mais, que ajuda aquele que detém esse conhecimento a ser um multiplicador desse conhecimento àqueles que pouco sabem ou que sabem menos. Há potenciais riquíssimos em nós que nós não conhecemos ainda. A gente sabe que nós temos o pensamento, mas não conseguimos ainda disciplinar e expandir o pensamento. Nós sabemos que nós temos a vontade, mas não conseguimos ainda disciplinar a vontade. Nós temos o bom senso, o discernimento do que deve ou não ser feito. Nós temos uma inteligência contínua, ela não sofre nenhum tipo de fim brusco. A nossa inteligência ela vai se desenvolvendo com as próprias experiências terrenas. Nós temos mecanismos físicos de aproximação com as pessoas, um sorriso, um aperto de mão. Nós temos a palavra que pode matar, mas temos a palavra que pode vivificar, que pode soerguer os ânimos daquele que está no cipoal do sofrimento. Nós temos recursos imensos que não sabemos aproveitar. Devemos nos apaixonar pelo outro também, mas não pela projeção que fazemos no outro, e sim pelo outro como o outro é. Aqueles que de fato amam um outro alguém, amam incondicionalmente, ou seja, sem impor condições, sem impor critérios para esse amor. Ama-se unicamente por amar. Compreender o outro, amar o outro é compreender o outro nas suas limitações. É fazer vista grossa e aceitar que o outro caia no erro? Não, também não. Faz parte do amar ao outro orientá-lo para o seu bem. Mas quando se fala, ou quando eu digo que é respeitar o outro com as suas limitações, é não exigir do outro uma perfeição que ele não tem a capacidade ainda de oferecer. Ao mesmo tempo, o outro deve fazer isso conosco também. Porque estamos em um planeta onde a inferioridade ainda faz parte da estrutura dos nossos corpos, mas, sobretudo, da estrutura das almas que nós somos. Apaixonar-se pelo outro é compartilhar com o outro as experiências positivas que o outro pode nos oferecer.
Um bom papo, uma boa conversa, uma boa orientação, um bom sentimento, a fidelidade numa relação, enfim, aquilo que o outro tem a nos oferecer. Ver o outro também como um projeto divino, como nós somos, que precisa ser burilado, mas é um projeto de Deus. É uma pedra bruta que ela vai ser aformoseada até que se transforme numa linda escultura. Assim nós o somos. É o carvão bruto que se transformará num belo diamante. É o casulo que prende aquele ser ainda numa estrutura primitiva, mas que um dia alçará voos como uma linda borboleta. É esse processo, apaixonar-se pelo outro. Mas para termos ânimo, vermos na vida um sentido e nos apaixonarmos por ela, também devemos nos apaixonar por Deus. E o materialista não vê essa relação tão próxima com ele. Apaixonar-se por Deus, pois, através daquele princípio também estabelecido pelo Espiritismo, no primeiro capítulo do Livro dos Espíritos. Não há efeito sem causa, e saberás o tamanho da causa pelo tamanho do efeito. Procurai tudo que um homem não tem a capacidade de produzir, e a tua razão te responderá quem é que produz tudo isso. Apaixonar-se por Deus é compreender o quão bom e justo Ele foi conosco, ao nos permitir a reencarnação, como um processo de evolução, ao nos permitir as muitas moradas da casa do Pai, como estações temporárias para o nosso aprendizado, ao nos possibilitar todo o mecanismo do universo para que nós pudéssemos sobreviver fisicamente nele e crescer, e ao estabelecer as experiências da vida não como castigos ou punições, mas sim como oportunidades de aprendizado. Quando a dor bater à sua porta, além dela ser uma criação sua, ela é uma permissão divina, para que o filho aprenda a voar com as próprias asas. Apaixonar-se por Deus é compreender a grandiosidade do universo e entender que não há força mais soberana que pudesse produzir algo maior do que o próprio Deus. É entender que Deus quer o seu bem. Não é cultuá-lo através de dogmas, rituais, de amuletos, talismãs. Não. É cultuá-lo em espírito e em verdade, conversando com ele dentro da sua intimidade e, sobretudo, agradecendo. Agradecendo por tudo que por tudo que lhe é oferecido e por tudo o que você vivencia. Devemos nos apaixonar por Jesus, nosso modelo e nosso guia. Por quê? Porque ele nos foi e nos é a melhor referência do homem integral, da mulher integral que nós devemos ser. Através dos exemplos imortais que ele nos ofereceu, do perdão incondicional, do pedir que nós oferecêssemos um lado da face quando agredissem o primeiro lado da face, nos orientar quando, ao invés de caminhar 1000 passos, devêssemos caminhar 2000 passos. Ou então nos orientar a entregar a capa quando alguém roubasse a túnica. Ao nos orientar que, diante do mal, deveríamos unicamente dizer a célebre frase: Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. Apaixonar-se por Jesus, porque ele é o nosso modelo, porque é através dele que podemos produzir o referencial mais direto daquilo que nós devemos ser para sermos felizes. Não só aqui na Terra, mas também nas paragens espirituais. E não só sermos felizes, mas fazermos também o outro que conosco convive feliz. Devemos nos apaixonar pelos missionários do amor que passaram na Terra, que estão em alguns graus inferiores ao Cristo, visto ser o Cristo, o nosso espírito mais sublimado que esteve aqui na Terra. Mas a esses outros missionários que, através dos seus exemplos, nos ofereceram histórias belíssimas, que irão fazer com que esse planeta avance para a próxima etapa evolutiva. Então devemos sim nos apaixonar pela história de Martin Luther King, que em certa ocasião disse: eu não temo o barulho dos maus, eu temo o silêncio dos bons. Devemos nos apaixonar por Madre Teresa,
quando disse que a sua casa era o universo, a sua família era a humanidade e a sua religião era o amor. Devemos nos apaixonar por Chico Xavier, quando disse em certa ocasião que ele se dava o compromisso de ser quem ele deve ser e aos outros o que eles de fato quisessem ser. Devemos nos apaixonar pelo exemplo de Dalai Lama, quando disse em certa ocasião que o que mais lhe impressionava nos seres humanos era o comportamento deles de tal forma que o ser humano parecia viver como se nunca fosse morrer e parecia morrer como se nunca tivesse vivido. É apaixonar-se por outros exemplos de grandes missionários que estão aqui na Terra ou que já estiveram aqui na Terra e que estão agora no plano espiritual. Mahatma Gandhi, quando ele dizia: deveis ser a mudança ou o tipo de mudança que você quer ver no mundo. Eles nos são exemplos dos quais devemos estudar, nos espelhar, para poder termos a certeza de que na vida não há apenas dores, não há apenas males, não há apenas crimes, mas há também bons exemplos. Devemos nos apaixonar pela doutrina espírita. Neste caso, nós que somos adeptos ou que abraçamos o Consolador prometido. Porque a doutrina nos oferece os recursos para entendermos quem nós somos, por que aqui estamos e o que devemos fazer para crescer e sermos a cada dia melhores do que éramos nos dias anteriores. Porque ela nos oferece a vida após morte, a reencarnação, o evangelho do Cristo e não dos homens, o do Cristo, como norteador do nosso caminho evolutivo, e porque ela nos oferece o nosso próprio tempo espiritual para a nossa evolução, sem cobranças, sem ordenar que nós nos tornemos santos da noite para o dia, mas esperando o nosso tempo espiritual e, ao mesmo tempo, nos ensinando através de um corpo doutrinário que só no Livro dos Espíritos é composto por 1019 questões. Mas temos o Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu, o Inferno, a Gênese, todo esse compêndio que nós conhecemos como codificação, norteando o nosso processo intelectual e o nosso processo moral. Para que daí, de fato, na condição de espíritas, mas mesmo sem ser espíritas, na condição de filhos de Deus, nos apaixonarmos pela própria vida, pela própria e atual encarnação, que é uma chance bastante disputada. Nós ganhamos a corrida, estamos aqui e devemos aproveitar o máximo possível o que a encarnação tem a nos oferecer. Então, apaixonar-se por si mesmo, pelo outro, por Deus, por Jesus como nosso modelo e guia, pelos missionários que são os seus mensageiros mais diretos aqui na Terra, pela doutrina que nos oferece o conhecimento e o norte para as nossas vidas, e pela existência que nos foi dada para avançar e evoluir, são de fato os caminhos pelos quais nós poderemos realmente dizer como é bom estar aqui, como é bom, mesmo diante das dificuldades, tentarmos ser felizes o máximo que nos cabe aqui na Terra. Allan Kardec questiona aos espíritos qual a medida de felicidade comum aqui na Terra para todos. E os espíritos respondem: na questão material, a posse do necessário. E na questão espiritual, a consciência tranquila e a fé no futuro. Tendo como esses elementos a medida básica para a nossa felicidade aqui na Terra, nosso compromisso agora é disseminar essa mesma felicidade para os outros, principalmente para aqueles que não olham a vida com as mesmas lentes que nós olhamos. Nesse caso, as lentes da doutrina espírita. Façamos esse projeto de vida, que é paulatino, é longo, não acontece da noite para o dia, mas façamos esse projeto de vida, de que mesmo diante dos dissabores e aparentes desigualdades que nós sofremos, tudo leva para a unidade. O aparente caos surge para que amanhã surja a ordem definitiva. E para que nós possamos realmente reproduzir as palavras do velho poeta da música popular brasileira, desencarnado em 1990, o nosso Gonzaguinha, quando disse em certa ocasião que nós deveríamos viver e não termos a vergonha de sermos felizes. Que nós deveríamos cantar, cantar e cantar,
a beleza de sermos eternos aprendizes. Que nós deveríamos saber que a vida deveria ser bem melhor. E será. Mas isso não impede que eu repita que ela é bonita, e ela é muito bonita. Deixo essa palavra para todos. Espero que eu tenha sido satisfatório o máximo possível para os que estão aqui, e apaixone-se pela vida, principalmente porque dentro dela está inserida uma doutrina conhecida como doutrina espírita. Paz e luz a todos. E vamos para a prece. Gente, fico devendo para vocês o poema da gratidão, do espírito Amélia Rodrigues, através do Divaldo Franco. Minha proposta era pelo menos ter encerrado uns 5 minutos mais cedo, para poder, já que somos apaixonados pela vida, deveríamos ser gratos e agradecer a Deus por isso, né? E esse poema da gratidão, está na internet, é um poema belíssimo, em que o espírito Amélia Rodrigues, ele agradece pelas mãos, pelos olhos, pelos ouvidos, pela voz e pelo lar. Esses recursos físicos que a encarnação nos oferece para a gente poder realmente utilizar e crescermos. Então, fica aqui para uma próxima ocasião a gente ler e refletir o poema da gratidão de Amélia Rodrigues. Mas, sobretudo, mesmo assim, eu posso iniciar essa prece com os agradecimentos contidos nesse poema. E, sobretudo, agradecer a Deus por mais esse momento. Senhor Jesus, amado Mestre, modelo e guia para a nossa humanidade, assim como as palavras do Espírito Amélia Rodrigues, agradecemos por toda a encarnação que nós estamos vivenciando. Agradecemos a Deus por instituir a vida universal e a Ti, Jesus, por nos oferecer o exemplo de como viver nela. Então, nós somos gratos pelo que nos deste, pelo que nos dás. Nós somos gratos pelo amor, pela vida, pela paz. Nós somos gratos pela beleza que os nossos olhos veem no altar da natureza. Nós somos gratos pelos ouvidos que nos foram dados por Deus, pelas mãos que acalentam, que amam, que alfabetizam, pelas mãos que apertam mãos, pelas mãos que libertam da amargura. Somos gratos pelo lar, que pode ser uma tapera, um bangalô, um simples casebre ou uma mansão, mas que tem lá um filho, tem um irmão, tem um pai, tem a beleza e a lealdade de um cão. Enfim, agradecemos por tudo que temos e que durante muito tempo não soubemos agradecer. Que durante essa noite possamos ter refletido sobre as palavras que aqui foram ditas. Que essas palavras sirvam primeiramente para quem vos falou. E que, sobretudo, possamos hoje, durante o fim da noite, refletir sobre as palavras que aqui foram ditas e entender como elas podem ser praticadas no nosso próximo dia, nos próximos dias, nas próximas semanas, para sermos melhores do que éramos quando aqui adentramos, há 60 minutos atrás. Dá-nos paz, nos ajude a ter ânimo e discernimento na existência. E que numa próxima ocasião, se assim Deus permitir, possamos estar aqui juntos novamente para entendermos a doutrina, mas, sobretudo, fazer com que ela seja exemplificada através dos pensamentos, palavras e atitudes. Que assim seja.